Imagine acordar em um mundo onde duas pessoas, apenas duas, têm o poder de alterar o destino de 8 bilhões. Não estamos falando de presidentes, de reis ou de generais. Estamos falando de 2 empreendedores, 2 visionários que decidiram que a Terra não é grande o bastante para conter seus sonhos. Jeff Bezos e Elon Musk. 2 nomes que dominam manchetes, bolsas de valores, debates sobre tecnologia e, acima de tudo, o futuro. Mas o que quase ninguém percebe, e é isso que você vai entender neste vídeo, é que existe uma guerra silenciosa, uma disputa estratégica e quase invisível aos olhos do público, que está definindo para onde caminha a humanidade. Não se trata apenas de carro elétrico versus e-commerce, ou foguete da SpaceX contra foguete da Blue Origin. Vai muito além disso. Estamos falando de controle tecnológico, de quem vai ditar as regras na próxima etapa da civilização. 2 bilionários que já não competem por riqueza. Eles competem por hegemonia, por legado e por algo ainda mais profundo. Quem vai comandar o futuro da espécie humana? Você já parou para pensar que sua vida, desde a forma como você compra, vende, trabalha, se locomove e até como acessa a internet, já está sendo moldada por decisões silenciosas de Musk e Bezos? E pior, que as decisões mais importantes ainda nem foram tomadas. Parece exagero? Então pense comigo. Hoje, quando você entra na internet, quase tudo passa por servidores Amazon AWS. De bancos a sites, de plataformas de filmes a aplicativos do governo. Bezos domina a espinha dorsal digital do mundo moderno. Mas Elon Musk controla algo diferente, e talvez ainda mais poderoso: a conectividade global independente dos governos com o Starlink, e a corrida para colonizar Marte com a SpaceX. 2 caminhos diferentes, mas igualmente influentes. De um lado, Bezos, o arquiteto do capitalismo digital, o homem que transformou um site de livros em uma máquina que redefiniu consumo, logística, computação em nuvem e inteligência artificial. Do outro, Musk, o engenheiro que decidiu eliminar combustíveis fósseis, criar carros elétricos populares, reinventar o transporte, desafiar monopólios espaciais e mexer em setores considerados impossíveis. Mas por trás dessa disputa bonita que a mídia adora mostrar, sobre foguetes pousando verticalmente e carros que dirigem sozinhos, existe algo maior, mais profundo e muito mais sombrio. Ambos estão competindo pelo mesmo objetivo: ser o primeiro humano a colocar sua marca definitiva na próxima era da civilização. E essa competição não é barulhenta, não é feita de escândalos, é travada em silêncio, em números, em tecnologia, em alianças e principalmente em visão. Bezos quer dominar a infraestrutura da vida moderna, enquanto Musk quer redefinir o sentido da vida humana, inclusive onde ela deve acontecer. Agora, pare e reflita. Como essa guerra invisível entre 2 bilionários afeta você? Como isso pode impactar seu emprego, sua renda, o mercado, o jeito que você vive, trabalha, empreende e até investe? A verdade é que já está impactando, mas quase ninguém percebe. E é por isso que esse vídeo existe. Porque enquanto a maioria está distraída com fofocas de celebridades, tretas políticas e escândalos fabricados, Bezos e Musk estão tomando decisões que podem definir quem terá liberdade financeira no futuro e quem ficará completamente dependente dos sistemas criados por eles. Se você acha que essa disputa é só tecnológica, espere até entender o que está por trás dela. A dominação da internet global, a privatização do espaço, a automação que vai substituir milhões de empregos, a inteligência artificial que vai controlar serviços públicos e privados, a corrida para quem será o dono das rodovias digitais e espaciais, a luta para decidir quem vai governar a economia da próxima era. E aqui vai a parte mais desconfortável. A humanidade está entrando em um ciclo, onde as grandes decisões não estão mais nas mãos de governos, mas nas mãos de corporações, lideradas por mentes que não pedem permissão para inovar. Se isso assusta? Sim. Se isso fascina? Com certeza. Mas acima de tudo, isso já está acontecendo. E antes que você ache que essa é uma análise puramente futurista, saiba disso. O que Bezos e Musk fizeram nos últimos 10 anos mudou completamente.
A maneira como você compra, a velocidade com que recebe produtos, o tipo de carro que deseja dirigir, o jeito que você paga por serviços, a forma como empresas funcionam, o que governos precisam negociar, como guerras são travadas, como países se conectam e até como exércitos se comunicam, e você nem viu o impacto total disso ainda. Agora, imagine os próximos 10 anos. Imagine o que vai acontecer quando a internet estiver nas mãos de satélites privados. A automação substituir funções que hoje sustentam milhões de famílias. As viagens à Lua se tornarem comerciais. O comércio global não depender mais de fronteiras. A IA tomar decisões financeiras por você. Microchips, drones, robôs e algoritmos moldarem a economia. Marte deixar de ser ficção científica e virar patrimônio de uma corporação. E gigantes da tecnologia decidirem quem controla o progresso. Não estamos mais no início de uma revolução. Estamos no coração dela. E Bezos e Musk são seus generais, cada um com uma estratégia completamente diferente. Este vídeo vai te mostrar o que eles realmente estão disputando, como cada um pensa, as estratégias ocultas que o público não vê, a parte da guerra que ninguém comenta, o ponto onde suas visões colidem e, principalmente, o que isso significa para o seu futuro financeiro. Mas antes de aprofundarmos nesse território, deixe eu te fazer uma pergunta simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Se você precisasse apostar em apenas um deles para liderar o futuro da humanidade, quem você escolheria? Porque ao final deste vídeo, você não vai apenas saber responder. Você vai entender por que essa resposta importa tanto. E agora que você já percebeu o tamanho desse conflito e o quanto ele pode afetar sua vida, vamos entrar no primeiro ponto dessa guerra silenciosa, as origens do conflito, os primeiros sinais e como tudo começou. E é aqui que a história fica realmente interessante. Porque aquilo que desencadeou a rivalidade entre Jeff Bezos e Elon Musk não foi dinheiro, não foi tecnologia e nem mesmo ambição. Foi algo ainda mais improvável, e poucos no mundo sabem disso. Se o bloco 1 mostrou a grandiosidade dessa disputa, agora você vai entrar em algo ainda mais profundo. As origens reais da rivalidade Bezos x Musk. E como essa guerra silenciosa começou muito antes dos foguetes, dos satélites e das manchetes. Porque a verdade é a seguinte: essa disputa não nasceu de um conflito direto. Ela nasceu de duas visões de mundo completamente incompatíveis. E essas visões foram moldadas antes mesmo de cada um deles ser famoso. A diferença que ninguém percebe. Bezos é um arquiteto. Musk é um revolucionário. Bezos enxerga o mundo como um grande sistema que pode ser otimizado, aprimorado e escalado. Sua mente funciona como a de um engenheiro econômico. Tudo pode ser calculado, gerenciado, estruturado. Para ele, o futuro não é conquistado por explosões de genialidade, mas por planejamento implacável. É por isso que a Amazon virou o que virou. Não foi um golpe de sorte, foi engenharia, foi construção, foi arquitetura estratégica. Já Musk funciona completamente diferente. Ele pensa como um explorador renascentista, alguém que não está interessado em melhorar o que existe. Ele quer quebrar o que existe, romper com limites, desafiar estruturas, criar realidades novas. Enquanto o mundo inteiro tenta otimizar a vida na Terra, Musk pergunta: e se não for a Terra o nosso destino final? Enquanto governos estudam como modernizar aeroportos, Musk pergunta: e se ninguém mais precisar voar, por que foguetes poderão ir e voltar como aviões? Enquanto Bezos quer melhorar o mundo, Musk quer mudar o mundo. E é daí que nasce o conflito silencioso entre eles. Um quer construir o futuro na Terra. O outro quer construir o futuro fora dela. A disputa não surgiu de uma discussão. Surgiu de uma colisão de propósitos. O primeiro ponto de divergência. O espaço, pouca gente sabe disso. Mas Jeff Bezos sonha com o espaço muito antes de Elon Musk sonhar com Marte. Bezos tinha apenas 5 anos quando declarou à família que queria trabalhar no espaço. Guardou essa visão por décadas, estudou,
planejou e, discretamente, fundou a Blue Origin em 2000, 2 anos antes de Musk fundar a SpaceX. Mas enquanto Bezos via o espaço como uma extensão natural da engenharia humana, Musk via o espaço como a salvação da humanidade. Essa diferença de propósito é crucial. Bezos quer criar uma infraestrutura espacial estável, segura e economicamente sustentável. Musk quer criar uma nova civilização, mesmo que isso signifique explodir milhares de protótipos no processo. Bezos busca estabilidade. Musk busca risco. Bezos busca progresso contínuo. Musk busca ruptura. Bezos pensa em gerações. Musk pensa em eras. E essa diferença moldou tudo o que veio depois. A primeira fagulha. Um encontro que não terminou bem. A história é verdadeira e pouco comentada publicamente. Bezos e Musk se encontraram no início da década de 2000 para conversar sobre foguetes reutilizáveis. Musk apresentou sua visão sobre o que precisava ser feito e Bezos questionou a viabilidade técnica. O encontro foi frio, distante e frustrante para ambos. De um lado, Musk percebeu que Bezos não acreditava em algumas das soluções que a SpaceX estava planejando. De outro, Bezos viu Musk como alguém ousado demais, arriscado demais e, nas palavras de quem acompanhou, quase irresponsável. A partir dali, não houve mais colaboração, apenas competição. O segundo ponto de ruptura, o controle do céu. Enquanto o mundo inteiro observava as disputas públicas entre SpaceX e Blue Origin, algo muito maior estava acontecendo nos bastidores. A guerra pela internet global. Starlink pode parecer apenas um projeto de conectar o mundo, mas, na realidade, é um movimento estratégico que desafia empresas, governos e até alianças militares. Musk criou uma internet independente, descentralizada, portátil e praticamente imune à censura estatal. Isso muda tudo. Governos perdem controle de comunicação. Empresas tradicionais de telecomunicação perdem poder. Exércitos passam a depender de empresas privadas. A geopolítica muda radicalmente. Agora imagine o que isso significa para a Amazon. Bezos domina a nuvem com AWS, mas Musk está dominando a conectividade, a base do funcionamento da nuvem. Eles não estão competindo apenas no espaço. Eles estão competindo pelo coração da infraestrutura global. E isso não é coincidência. O terceiro ponto de colisão, a automação total. Enquanto Musk avança com IA, carros autônomos, robôs domésticos e sistemas de produção automatizados, Bezos transforma armazéns inteiros em ecossistemas robóticos. Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Eles não querem apenas automatizar empresas, eles querem automatizar o mundo. Musk acredita que a automação vai libertar humanos. Bezos acredita que a automação vai escalar a eficiência humana. E aqui surge uma pergunta perigosa. O futuro será automatizado por uma inteligência voltada para a liberdade ou para a eficiência? Esse dilema é a espinha dorsal dessa guerra silenciosa. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, algo que a maioria nunca percebeu. A verdadeira guerra não é por riqueza, poder ou fama. A verdadeira guerra é por narrativas. Porque, no final, quem controla a narrativa, controla o futuro. Bezos vende a narrativa da estabilidade e da evolução. Musk vende a narrativa da revolução e da superação. E por mais que pareça que ambos querem apenas construir tecnologias, a verdade é totalmente diferente. Eles querem construir realidades. Eles querem construir possibilidades. Eles querem construir mundos. E essa disputa está longe de ser igual. Porque a mídia mostra foguetes, investimentos, empresas, fortunas. Mas o que realmente está acontecendo é uma batalha filosófica, estratégica e civilizacional entre duas mentes completamente diferentes. E a parte mais curiosa: cada um acredita que o outro é perigoso. Bezos acredita que Musk é irresponsável. Musk acredita que Bezos é conservador demais. Para Bezos, Musk coloca a humanidade em risco com ousadia excessiva. Para Musk,
Bezos impede o progresso por medo de incentivar riscos. E no meio disso tudo, nós. Eu, você. Milhões de pessoas que dependem de decisões desses dois homens para trabalhar, prosperar, se conectar, comprar, vender, viver. E é aqui que surge a grande pergunta deste bloco. Se essas duas mentes estão disputando o controle do futuro, qual delas representa o tipo de futuro que você realmente quer viver? Porque, gostemos ou não, este não é apenas um conflito de gigantes. É um conflito que está decidindo quem define as regras para o mundo onde você e sua família vão viver daqui a 10, 20, 50 anos. Mas antes de chegarmos no ponto em que as estratégias deles se chocam de verdade, você precisa entender algo ainda mais importante. Como cada um deles construiu seus impérios. Porque cada um toma decisões que parecem loucura para o público, e como as suas estratégias escondem segredos que o público nunca viu, e isso nos leva à próxima parte. Os movimentos ocultos, silenciosos e profundamente estratégicos que Bezos e Musk nunca comentam, mas que determinam para onde o planeta está indo. Até aqui, você já percebeu que Jeff Bezos e Elon Musk não são apenas dois bilionários tentando vencer no mercado. Eles são dois estrategistas jogando o maior jogo de poder do século XXI. Mas o que quase ninguém vê, e o que você vai entender agora, é que essa guerra é feita de movimentos discretos, silenciosos e calculados com precisão cirúrgica. Se no bloco 2 exploramos as origens da rivalidade, agora vamos entrar no território onde tudo se torna mais intenso, mais estratégico e mais imprevisível. Os bastidores, os movimentos invisíveis, as jogadas que moldam o destino da humanidade. E para compreender isso com profundidade, você precisa ter clareza sobre 3 elementos essenciais. 1. O que cada um quer. 2. Como cada um está se movendo. 3. O que cada passo deles significa para você. Vamos começar revelando algo que quase ninguém explica. 1. Bezos e Musk não disputam os mesmos mercados. Eles disputam as mesmas estruturas. Quando o público pensa Bezos versus Musk, logo imagina Amazon versus Tesla, Blue Origin versus SpaceX, AWS versus Starlink. Mas esse é o olhar superficial, o olhar da superfície, a camada visível dessa guerra. A camada invisível, a verdadeira, é muito mais profunda. Bezos domina a infraestrutura digital da Terra. Musk domina a infraestrutura espacial fora da Terra. Só que ambos estão avançando para o território do outro. Bezos está criando satélites para controlar parte da conectividade global. Musk está criando inteligência artificial, robôs e logística automatizada que atacam diretamente o império de Bezos. É como 2 tabuleiros de xadrez lado a lado que de repente começam a se unir, peça por peça. E aqui está o detalhe mais perigoso. Eles sabem disso. Cada passo de um é calculado para neutralizar o avanço do outro. Isso não é paranoia corporativa, é estratégia. 2. As pistas, escondidas nos discursos, entrevistas e investimentos. Milhões assistem entrevistas de Bezos e Musk, mas pouquíssimos se dão conta de algo. Cada frase deles esconde uma pista. Cada resposta esconde uma estratégia. Cada silêncio esconde um movimento. E isso não é teoria, é evidência. Pista de Bezos. Ele repete a mesma frase há mais de 20 anos. É sempre dia 1. Isso não é motivacional. É um código sobre sua filosofia de poder. Manter a empresa em modo de expansão. Pensar como startup. Nunca permitir que concorrentes prevejam o próximo movimento. Estar sempre um passo antes. Criar sistemas que nunca dormem. É por isso que Amazon tem operações 24 horas, todos os dias, no mundo inteiro. É por isso que Bezos sempre investe em automação extrema. E é por isso que ele busca dominar infraestruturas e não produtos. Pista de Musk. Ele repete: estamos lutando contra o tempo. Para Musk, o inimigo não é Bezos, não é o governo, não é a concorrência. O inimigo é o relógio. Ele acredita que a humanidade tem pouco tempo para abandonar combustíveis fósseis, evitar colapsos ambientais, expandir para outros planetas, impedir IA descontrolada, garantir sobrevivência da espécie. Por isso, Musk age com urgência. Por isso arrisca. Por isso acelera tudo.
Por isso explode foguetes. Por isso muda tudo de última hora. O que parece loucura é parte de uma lógica interna extremamente consistente. 3. A preparação silenciosa de Bezos. Infraestruturas que ninguém controla, exceto ele. Enquanto Musk conquista a manchete com foguetes, Bezos domina o que sustenta o mundo moderno. Servidores, bancos de dados, sistemas de pagamento, logística global, AI corporativa, nuvem, automação industrial, cadeias de suprimentos. É o tipo de poder que não aparece, mas define absolutamente tudo. Pense nisso. Se a SpaceX desaparece hoje, o mundo continua. Se a AWS desaparece hoje, o mundo para. Por isso Bezos é estratégico, paciente, calculado. Ele constrói no silêncio. Ele constrói no subterrâneo da sociedade digital. E enquanto Musk mira Marte, Bezos mira a Terra, mas não como ela é hoje, e sim como ela será no auge da automação. O plano de Bezos é simples: controlar a infraestrutura que alimenta a vida moderna. 4. A preparação silenciosa de Musk. Independência dos governos. Musk está criando algo que poucos perceberam: um ecossistema tecnológico completamente independente. Ele está montando uma estrutura onde Tesla produz energia, Tesla armazena energia, Tesla usa IA própria, Tesla produz chips próprios, SpaceX fornece internet, Starlink garante comunicação, Neuralink cria interface humana, robôs substituem força de trabalho, foguetes substituem transporte global. É um sistema que não depende de governos, não depende de fronteiras, não depende de infraestrutura antiga. Musk está criando uma civilização paralela, aos poucos. E isso coloca Bezos em alerta máximo. 5. A peça que ninguém percebe. A batalha pelos algoritmos. A Amazon domina algoritmos de consumo. A Tesla domina algoritmos de mobilidade. A SpaceX domina algoritmos de controle orbital. A AWS domina algoritmos corporativos. A XAI de Musk domina algoritmos de IA. Mas aqui está o detalhe crítico. Quem dominar os algoritmos, dominará o mundo. Algoritmos controlam o que você vê, controlam o que você compra, controlam seu deslocamento, controlam seus pagamentos, controlam sua informação, controlam sua produtividade, controlam empresas inteiras. Musk e Bezos sabem disso e estão cada vez mais investindo em sistemas que aprendem sozinhos, se atualizam sem permissão humana, controlam decisões em massa, otimizam economias inteiras, reduzem custos e empregos, aumentam dependência tecnológica. Mas agora vem a parte importante e perigosa. Esses algoritmos não competem apenas entre si. Eles competem por você. Compete quem entende melhor seu comportamento, seu padrão de compra, seu padrão de movimento, sua rotina, seus desejos, seus medos. E aqui surge uma pergunta silenciosa, mas inevitável. Quem vai controlar sua vida daqui a 20 anos? Bezos ou Musk? 6. O paradoxo que prepara o terreno para o clímax. Vamos deixar claro um ponto chocante. Bezos quer criar um mundo onde tudo funciona perfeitamente. Musk quer criar um mundo completamente diferente do que conhecemos. Eles não apenas disputam mercados, eles disputam realidades possíveis. E aqui está o paradoxo. Bezos constrói o futuro para bilhões. Musk constrói o futuro para a espécie. Ambos têm razões, ambos têm visão, ambos têm estratégia. Mas apenas um deles pode vencer a guerra. Não porque apenas um sobreviverá, mas porque apenas uma visão prevalecerá. E é agora, exatamente agora, que você começa a sentir a preparação para o clímax deste vídeo. Se eles continuarem no ritmo atual, chegará um ponto inevitável, um ponto crítico, um ponto onde a infraestrutura de Bezos encontrará a civilização de Musk. A internet de Musk confrontará a nuvem de Bezos. A automação de Bezos colidirá com a IA de Musk. A expansão espacial de Musk encontrará as rotas comerciais de Bezos. E quando isso acontecer, nada será como antes. Agora você vai descobrir o ponto exato em que as duas visões se chocam de frente. E onde começa a guerra que realmente vai definir o futuro da humanidade. Prepare-se.
Agora que você entendeu as pistas, está na hora de entender a batalha real. Chegamos ao ponto mais crítico desta narrativa. O momento em que as duas visões, Bezos e Musk, entram em colisão direta. Até aqui você entendeu como a rivalidade começou, como ela cresceu e quais são as estruturas invisíveis que alimentam essa guerra silenciosa. Mas agora é diferente. Agora você vai enxergar onde essa disputa realmente explode. Não em foguetes, não em carros elétricos, não em servidores, mas no controle total do futuro da humanidade. E o mais assustador, nenhum dos dois pode parar, nenhum dos dois quer parar. E nada, absolutamente nada, está mais no controle dos governos. A batalha agora é entre duas civilizações em construção. Sim, civilizações. Porque é isso que está em jogo aqui. Não o futuro da tecnologia, mas o futuro da própria espécie humana. 1. O ponto de colisão inevitável. Terra versus Marte. Jeff Bezos tem uma visão puramente terrena. Ele quer que a humanidade permaneça aqui, na Terra, e construa um futuro sustentável, disciplinado, sistemático e profundamente automatizado. Já Elon Musk acredita que a Terra é apenas o primeiro capítulo. Para ele, a humanidade precisa se espalhar, tornar-se multiplanetária, romper com os limites físicos e evolutivos. E aqui está a colisão. Para o futuro de Bezos existir, a humanidade precisa continuar na Terra. Para o futuro de Musk existir, a humanidade precisa deixar a Terra. Eles estão literalmente apostando em futuros incompatíveis. Mas o clímax não é filosófico. Ele é prático, ele é econômico, ele é estratégico. Porque se Musk vence, a humanidade se espalha, a vida se muda, fronteiras deixam de existir, governos perdem poder e uma nova civilização nasce fora da Terra. E quem controla essa civilização? A SpaceX, a Starlink, a infraestrutura de Musk. Por outro lado, se Bezos vence, a humanidade cria uma mega infraestrutura terrestre totalmente automatizada, suportada por IA, logística perfeita e sistemas computacionais que dominam tudo. E quem controla essa nova ordem? A Amazon, a AWS, a Blue Origin, a infraestrutura de Bezos. Essa disputa não é por mercado, é por destino. 2. A guerra das infraestruturas, a AWS versus Starlink. Esse é um ponto que você precisa entender profundamente, porque ele é o coração do clímax. Bezos controla a internet por baixo, Musk controla a internet por cima. A AWS é o que mantém o mundo funcionando hoje. Bancos, empresas, governos, hospitais, fintechs, redes sociais, plataformas de streaming, pagamentos online, criptomoedas, inteligência artificial. Se a AWS parar, o planeta entra em colapso. Mas a AWS depende de algo crucial: terra, cabos e governos. E aqui Musk entra. Starlink é independente. Sem cabos, sem governos, sem fronteiras, sem aprovação política, sem intermediários. É a primeira infraestrutura global realmente privada da história. Starlink funciona em zonas de guerra, funciona em áreas remotas, funciona em países fechados, funciona até no mar. E aqui está o ponto mais crítico. À medida que o mundo depende da AWS, Musk está criando a única alternativa capaz de substituir a AWS como estrutura vital. O planeta está caminhando para um futuro onde dados sobem pela AWS, comunicação viaja pela Starlink, e essa sobreposição cria um cenário explosivo. Porque imagine isso. E se Musk decidir conectar todos os servidores Tesla, Neuralink, robôs Optimus e IA Shai via Starlink? Ele cria um ecossistema completo, sem governo, sem Amazon, sem limitações. Agora imagine isso. E se Bezos decidir investir pesado em sua própria rede global de satélites, Projeto Kuiper, e integrá-la diretamente à AWS? Ele cria um domínio absoluto da infraestrutura digital e física. Duas redes, duas infraestruturas, dois futuros, mas apenas um deles pode ser dominante. 3. A guerra dos trabalhadores. Robôs Optimus versus armazéns Amazon.
Esse ponto é chocante e muito poucos entenderam a gravidade dele. Hoje, a Amazon emprega mais de 1,5 milhão de pessoas ao redor do mundo, uma das maiores forças de trabalho da história. Mas Bezos tem um plano: substituir toda a força de trabalho humana da Amazon por automação completa. Hoje, são milhares de robôs Kiva. Amanhã, serão milhões de robôs autônomos. Mas Musk tem algo ainda maior: o Tesla Optimus, um robô humanoide projetado para substituir trabalhadores em massa. Quando o Optimus evoluir, e ele vai, você terá Musk controlando o trabalho físico, Musk controlando o transporte, Musk controlando energia, Musk controlando IA, Musk controlando internet global. Enquanto Bezos controla o fornecimento dos produtos, a logística, o armazenamento, o processamento de dados, a infraestrutura digital. Agora pense, quando dois gigantes dominam blocos tão grandes da economia, eles entram em rota de colisão inevitável. Porque o mundo não suporta dois monopólios sistêmicos. Ou a Tesla domina a automação, ou a Amazon domina a automação. Mas não existe um cenário onde ambas dominam tudo. E esse é o ponto crítico do clímax. 4. A geopolítica pega fogo. Governos começam a escolher lados. Esse é o momento em que a guerra silenciosa deixa de ser corporativa e se torna global. Governos já perceberam o risco e começaram a tomar decisões claras. Países dependem da Starlink para a guerra. Países dependem da AWS para a economia. Países dependem da Tesla para a energia. Países dependem da Amazon para comércio. E isso coloca governos em uma posição pouco comentada. Eles precisam escolher qual bilionário será o aliado principal. Hoje, existem países 100% dependentes da Starlink e existem países 100% dependentes da AWS. Isso cria tensões, dependências, fragilidades, alianças forçadas. E no meio disso, Musk e Bezos crescem, porque agora não são mais empresas. São potências geopolíticas privadas. A SpaceX tem mais capacidade orbital que muitas nações. A AWS tem mais influência que muitos governos. E quando empresas se tornam estados, os estados se tornam espectadores. 5. O ponto de ruptura. A unificação das tecnologias. Aqui, finalmente, está o ponto absoluto do clímax, o momento exato em que as duas visões colidem. Porque estamos entrando em uma fase onde a nuvem vai para o espaço. A IA controla robôs. Robôs controlam indústrias. Indústrias controlam economia. Economia controla países. Países dependem de Musk e Bezos Musk. E Bezos dependem de algoritmos. E todos esses sistemas estão prestes a se cruzar. No momento em que qualquer um deles conseguir unir IA, automação, logística, energia, conectividade, infraestrutura digital, expansão espacial, esse alguém vence a guerra. E apenas um deles está mais perto disso. Talvez Musk, talvez Bezos. Depende de como você interpreta os sinais. Mas aqui está o ponto decisivo. O primeiro a criar um sistema tecnológico completamente fechado e autossuficiente dominará a próxima era da humanidade. E essa batalha não acontecerá em tribunais. Não acontecerá em debates públicos. Acontecerá nas sombras, em laboratórios, em servidores, em órbitas, em fábricas, bem longe da atenção das pessoas comuns. Mas o resultado mudará a vida de todos nós. 6. O que isso significa para você? O impacto direto na sua vida. A guerra. Bezos versus Musk não é entretenimento. Não é fofoca de bilionários. Não é disputa de ego. É uma guerra que vai decidir como você trabalha, como você gera renda, como economias funcionam, quem controla sua informação, como seus filhos vão estudar, se haverá empregos humanos, quanto você vai ganhar, como você se desloca, como você se conecta, como você compra, como você paga, como você vive. E por mais que pareça exagero, pense nisso. Se Musk vence, o mundo será movido por IA, robôs, satélites e mobilidade elétrica. Se Bezos vence, o mundo será movido por algoritmos, nuvens, logística total
e automação global. Um futuro de expansão, outro de otimização. E você vai viver em um desses mundos, seja preparado ou não. Agora que você viu o clímax dessa guerra silenciosa, estamos prontos para a parte mais importante. O que isso tudo realmente significa para você, para sua vida, para seu dinheiro e para o seu propósito. Porque no próximo bloco, você vai ver algo totalmente diferente. Não mais Bezos, não mais Musk. Mas você, diante de um futuro sendo construído diante dos seus olhos. No fim de toda essa jornada, depois de atravessarmos as ambições secretas, as guerras silenciosas, os riscos que quase destruíram dois dos homens mais poderosos do planeta e as decisões que moldam o futuro da humanidade, existe algo maior, algo que permanece. A verdade de que o mundo nunca será o mesmo por causa da forma como Elon Musk e Jeff Bezos enxergam o futuro. Mas agora, eu quero te levar para um nível mais profundo, porque apesar de toda a grandiosidade dessa disputa, apesar dos bilhões, dos foguetes, das megatecnologias, há uma pergunta silenciosa que paira no ar e que, se você entender, muda sua vida financeira e sua visão de futuro para sempre. O que realmente está guiando as escolhas que você faz hoje? Musk e Bezos não competem apenas por dinheiro, poder ou inovação. Eles competem por significado, por uma narrativa, por um legado que sobreviva ao próprio tempo. E no fundo, é exatamente isso que todos nós buscamos, ainda que em escala diferente. Construir algo que faça sentido, deixar uma marca, viver uma vida que não seja apenas sobrevivência, mas propósito. A diferença é que, enquanto a maioria está reagindo ao mundo, eles estão criando o mundo. E aqui está o ponto mais potente dessa conclusão. Você não precisa ser bilionário para moldar o futuro, mas precisa pensar como alguém que acredita que o futuro pode ser moldado. Jeff Bezos começou vendendo livros na garagem. Elon Musk começou dormindo no chão de um escritório e tomando banho no YMCA porque não tinha dinheiro. O que mudou a realidade deles? Uma combinação rara de 3 elementos. 1. Visão, enxergar além do que os olhos mostram. Eles olharam para a internet quando ninguém levava a sério. Olharam para carros elétricos quando isso parecia loucura. Olharam para o espaço quando isso era visto como algo exclusivo de governos. Enquanto o mundo dizia não dá, eles perguntavam, e se der? 2. Ação. Obsessiva, disciplinada, incansável. Ambos tomaram decisões que qualquer pessoa normal chamaria de irracionais. Eles apostaram tudo, várias vezes. Eles arriscaram reputação, empresa, saúde mental, noites de sono, relacionamentos, paz. Porque sabiam que visão sem ação é só fantasia. 3. Resistência. A capacidade de continuar quando tudo ao redor pede para você parar. Apenas 1 em cada 10 pessoas consegue manter disciplina. Apenas 1 em cada 100 mantém consistência. Apenas 1 em cada 10.000 mantém resistência em meio ao caos. E é essa última categoria que constrói o futuro. Agora, por mais gigante que Jeff Bezos e Elon Musk sejam, por mais que mudem a economia global, por mais que escrevam os capítulos mais radicais da história da tecnologia moderna, existe algo que nenhuma fortuna, nenhum foguete e nenhuma empresa pode substituir. A consciência de que nossas decisões pessoais são as que realmente definem o rumo da nossa própria história. Por isso, a pergunta final é direta e talvez desconfortável. Qual futuro você está construindo silenciosamente? Porque assim como Musk e Bezos travam sua guerra no silêncio, longe dos holofotes, longe das manchetes, nós também travamos as nossas. A guerra contra a procrastinação, a guerra contra a dúvida, a guerra contra o medo de começar, a guerra contra a falta de visão, a guerra contra a falta de disciplina, a guerra contra a mediocridade que o mundo tenta empurrar sobre nós, todos os dias. A batalha que define sua vida não acontece quando você aparece. Ela acontece quando ninguém está vendo. E talvez essa seja a maior lição desse roteiro. O futuro não é moldado por quem fala mais alto.
é moldado por quem age quando ninguém está olhando. Bezos e Musk estão transformando o planeta com decisões silenciosas, mas você pode transformar sua própria vida com decisões igualmente silenciosas, começando hoje. Seu futuro financeiro, seus projetos, seus sonhos, seu progresso, tudo está em suas mãos. E no fim, a verdade é esta: a guerra silenciosa que molda o futuro da humanidade não é apenas travada nas estrelas, ela também é travada dentro de você. E agora, com tudo isso claro, está na hora de agir. Se você chegou até aqui, isso já mostra uma coisa: você não é alguém comum. Pessoas comuns não assistem conteúdos profundos até o fim. Pessoas comuns não buscam entender como o jogo do futuro é jogado. Pessoas comuns não se preparam para o que vem pela frente. Mas você chegou. Você ouviu, refletiu e agora está diante de uma escolha. E é por isso que eu quero te pedir algo que pode parecer simples, mas que para quem realmente entendeu o que falamos aqui, faz total sentido. Primeiro, se este vídeo fez você enxergar algo novo, clique em curtir. Pode parecer um gesto pequeno, mas isso diz ao YouTube que este conteúdo importa. E ele mostra para mais pessoas que, assim como você, estão buscando novas formas de pensar o futuro e transformar a própria vida financeira. Segundo, se inscreva no canal. Este canal é para quem quer ir além, para quem quer entender como as forças invisíveis do mundo dos negócios, da tecnologia e das finanças moldam o amanhã. Para quem quer aprender a criar renda extra inteligente e construir liberdade. Então clique no botão de inscrever-se e faça parte dessa comunidade que cresce todos os dias. Terceiro, ative o sininho, porque nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais como bilionários tomam decisões estratégicas, como empresas gigantes realmente funcionam, como construir renda extra no mundo real, sem mentiras e sem atalhos. Como você pode usar os movimentos do mercado global para transformar sua própria vida. Você não vai querer perder. Por último, deixe um comentário. Responda aqui embaixo. Qual decisão silenciosa você vai tomar hoje para mudar o seu futuro? Escreva isso, declare isso, porque quando você escreve, você se compromete. E lembre-se, enquanto Elon Musk e Jeff Bezos moldam o futuro da humanidade com suas guerras silenciosas, você pode moldar o seu próprio futuro com a decisão que tomar hoje. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.